Prontinho, né? Então, pessoal, mais uma vez, bom dia a vocês, né? Hoje a gente vai trabalhar com programação Web 2, né? Na aula passada a gente entendeu como que vai ser a disciplina, por quais caminhos a gente vai estar seguindo, quais ideias a gente vai estar progredindo para poder a gente chegar no nosso objetivo final, que é concluir ao menos um CRUD com PHP e MySQL, certo? Esse é o objetivo da nossa disciplina de programação Web 2, tá? Gente, seguinte, a gente está ainda nessa situação de estudos remotos, certo? E nesses estudos remotos, a gente sabe que nem todo mundo tem acesso a computador, né? A gente já tem visto em algumas outras disciplinas essa dificuldade que a gente tem, tá bom? E aí, nessa também não poderia ser diferente. Essa disciplina, a base dela é toda no computador, certo? Todos os códigos, todos os serviços são implementados em computadores. Então, eu busquei algumas alternativas para a gente conseguir chegar, né, a vocês utilizarem essas aplicações nos telefones de vocês. Então, a gente vai fazer da seguinte forma. Como a gente tem previsão de retorno para o dia 13 de setembro, né, basicamente daqui a um mês, então a gente vai ter aí uma, duas, três, quatro aulas, contando com a de hoje, 4, 5 aulas. E nessas 4, 5 aulas, claro, obviamente a gente não poderia deixar de trabalhar com o nosso PHP, tá bom? Então vai ser o seguinte, tá? Na aula de hoje, a gente vai trabalhar com essa configuração do ambiente em smartphones. Quando a gente retornar para o presencial, aí a gente configura nos computadores para vocês trabalharem nos computadores na escola, certo? Quem tiver computador em casa, e aí a gente vai ver como é que vai ficar essa questão do híbrido também, para ver como que vai ser o acesso, tá bom? Eu até gostaria já aqui de colocar um parênteses e perguntar se algum dos colegas, né, tem disponibilidade de tempo aí para me dar uma ajuda aqui no laboratório de hardware, para a gente dar uma revisão aqui nos computadores, ver quais que funcionam, quais estão carregando, quais precisam formatar. Então, quem quiser me dar um help aí, quem quiser ajudar a gente, ajudar o curso aí, só dá uma palavrinha comigo depois aí, para a gente vai marcar um dia para a gente poder vir dar essa manutenção aí, tá bom? Claro, uns protocolos tudo de segurança, tudo mais, tá bom? Então, quem se sentir à vontade aí, quiser me dar essa ajuda lá no laboratório de hardware, né? E se não se sentir à vontade, também não tem problema não, tá bom? Então, vamos lá, configurando o nosso ambiente PHP nos nossos smartphones, tá bom? Antes, a gente vai dar uma reprisada sobre essa questão do PHP, tá bom? A gente vai entender algumas situações, o que é o PHP, como que a gente vai trabalhar com essa questão de programação web, tá? Então, nosso roteiro da aula de hoje, a gente vai trabalhar com essa questão dos ambientes, onde que a gente encaixa as linguagens de programação de mercado, aí a gente parte para a instalação e configuração em ambiente de celular, em ambiente de computador, a gente só vai fazer essa instalação posteriormente, e aí tem uma atividadezinha tranquila para vocês construírem aí no final desse material, tá bom? Então, meus amores, certo? PHP nada mais é do que um acrônimo, como todas as siglas que a gente tem na computação. Todos são acrônimos referentes a algumas derivações. Então, PHP nada mais é do que Hypertext Precursor, certo? Personal Homepage, tá? Então, o que acontece? É a página, né? A sua página pessoal, com funcionalidades, certo? Então, ela é uma linguagem interpretadamente livre, usada originalmente apenas para o desenvolvimento de aplicações presentes e atuantes no lado do servidor, certo? Capazes de gerar conteúdo dinâmico na web. Então, a ideia do PHP é esse conteúdo dinâmico, certo? Ah, eu queria uma canetinha, mas acho que não tem aqui, hein? Pronto. Então, a ideia do PHP é esse conteúdozinho dinâmico que a gente tem aqui, certo? Para rodar na web. E o que seria esse conteúdo dinâmico? É o conteúdo que a gente consegue ter funcionalidade. Então, quando a gente tem um HTML de um lado e o PHP de outro, né? Qual é a principal diferença deles? Por que o pessoal diz que HTML não é uma linguagem de programação? Alguém consegue me dar uma luz aí sobre isso aí? Alguém consegue entender? Olha lá, me dê uma ajuda aí.
Pode pôr no áudio aí, viu, Ian? Ou o Jeff que abriu o áudio também agora. Tanto faz. Vamos lá. Vai lá, Jeff. Põe aí. Oi? É por causa do string. Eu não entendi, cara. Eu não consegui entender o que o Jeff falou. Então eu vou pegar aqui o que o Ian falou, né? Que é porque é mais visual. É justamente isso. O meu HTML é uma linguagem de marcação, então ela vai marcar a posição do estilo no site. Já o PHP, ele vai dar dinamicidade àquelas páginas. Ela vai dar funcionalidade. Então é como se, por exemplo, o HTML ele apenas monta o formulário, mas aquele formulário não serve de nada. Com o PHP, a gente faz com que aquele formulário ele tenha eficiência, ele sirva para alguma coisa. Então, eu torno ele dinâmico, certo? Eu torno ele usual. Então, o PHP é o que vai fazer rodar lá no servidor, certo? Então, primeira coisa, o PHP precisa de um servidor para rodar, certo? E aí ele vai tornar essa linguagem de marcação, esses elementos que o HTML cria, em algo funcional, e não apenas algo visual, tá bom? Então, figura entre as primeiras linguagens passíveis de inserção em documentos HTML. Então, o PHP é velho, pessoal, é muito velho, mas é suave de se entender, né? O código é interpretado no lado do servidor, né, pelo módulo PHP, que também gera a página web a ser visualizada, né, no lado do cliente, com documentos HTML, certo? Então, é o seguinte, ó, o PHP, ele só pode funcionar se eu tiver um servidor. Sem servidor, o PHP não roda. Já o HTML, certo? O HTML pode rodar em qualquer navegador sem precisar de servidor de nada. Por quê? O HTML ele apenas é uma linguagem de marcação. Então ele consegue lá mostrar todo o estilo, tudo bem direitinho. Para eu poder ter funcionalidade, eu preciso do PHP, que consequentemente precisa de um servidor. E aí a gente vai ver isso aqui já na nossa próxima telinha aqui. Tá? Olha, depois dessa. Então, o PHP foi criado por Ramos Lefford em 95, ou seja, o PHP tem a minha idade. É mantida por uma organização chamada de PHP Group, né? É software livre, licenciado sobre a PHP License, né? Então, tem uma licença incompatível com a GNPU, né? Devido às restrições do uso do termo PHP. Possui como principais vantagens gratuito, então o PHP ele é gratuito. É orientado a objetos também, projetado especificamente para uso em sites web dinâmicos, certo? Fácil de utilizar, super rápido, um imenso número de usuários e de suporte disponível e código aberto, totalmente customizável. Esse grande número de usuários, pessoal, faz com que a gente tenha uma grande quantidade de documentação. Ou seja, quando eu estou trabalhando com PHP, que eu encontro um problema, né, por ele ser muito utilizado, é mais fácil de eu encontrar uma solução. Eu ir na internet, dizer assim, como é que eu resolvo isso aqui no PHP? Então, a galera te ajuda muito, porque tem muita gente que já mexe com PHP. Agora, quando a gente pega uma linguagem de programação que não é tão conhecida, como, por exemplo, o R, a linguagem R, ou então até mesmo o Ruby, né, que vem aumentando, mas não tanto assim quanto o PHP. Você demora, quando você tem um problema, você demora para encontrar uma ajuda na internet, por conta dessa documentação, por conta que tem poucas pessoas que utilizam ela, tá bom? Tá tranquilo até aqui, pessoal? Yeah. Sim. Beleza? Ô, Anthony, o PHP funciona local ou no servidor? Servidor, acabou de falar. Pois é, mas por quê? Agora, é porque ele faz a página funcionar diferente do HTML, que só roda no local. Muito bem, meu compadre. Isso aí mesmo. Show de bola. Vamos para frente. Aqui, pessoal, a gente tem um ambiente ideal para uma aplicação desse nível. Então, eu preciso de um servidor web, eu preciso do PHP instalado nesse servidor e eu preciso, com toda certeza desse mundo, de um banco de dados, tá? Porque é o seguinte, pessoal. O que que acontece? O que que acontece? Certo? Quando eu rodo uma aplicação web, os dados que eu insiro em um formulário,
eles são perdidos no espaço sideral? Eles são perdidos na rede? Ou eles são armazenados? Entendeu? O que vocês acham? O que tu acha aí, Carlos Roberto? Cadê o homem? Como é, Felipe? Eu perguntei que tá falando aqui do ambiente ideal, né, do PHP, de uma aplicação como essa, que utiliza um servidor web, o próprio PHP, e utiliza uma base de dados, né? Aí eu perguntei, quando a gente insere dados em formulários, quando a gente faz qualquer tipo de cadastro na internet, ou nos aplicativos que a gente faz, esses dados, eles ficam avulsos ou eles são armazenados em algum local? Eu acho que eles são armazenados, né? E esse armazenamento, eu posso consultar depois? Consequentemente, né? Sim. Porque aí eu também posso editar, como eu também posso apagar. Então, os bancos de dados, né, eles são imensas galerias onde a gente tem essas informações resguardadas, né, ao ponto de eu conseguir acessá-los, consultá-los, né, inseri-las, modificá-las ou então excluir. A gente viu isso lá em banco de dados, certo? Na disciplina de banco de dados. Então, o PHP com o MySQL, que é um sistema de gerenciamento de banco de dados, eles se conectam a fim de desenvolver uma aplicação, certo? Então, aqui a gente tem os principais servidores que a gente utiliza no mercado, certo? O maior de todos, atualmente, ainda é o Apache, né? Há muitos anos o Apache ele vem sendo esse servidor do PHP, mas existem outros, né? A própria Microsoft já lançou a Sun Microsystems também, o Google já tentou também, né? Aí, meados de 2007 ele tenta, né? Ainda tem o Tomcat, então são alguns servidores que fazem esse papel. Mas o principal é o Apache, né? É um servidor Apache. É esse servidor onde a gente utiliza o PHP, onde a gente tem todas as funcionalidades de um serviço em PHP, né? Para a gente poder rodar, tá bom? Então, resumo da ópera. Quando eu estou construindo uma aplicação no meu computador, certo? O meu computador é um servidor? Inicialmente, não, certo? É um computador local, com acesso à internet. Simplesmente isso. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que baixar algumas aplicações que façam com que o meu computadorzinho aqui, meu computadorzinho local, gere um serviço de Apache, certo? Vire um servidor local, é o chamado de servidor local, para eu poder executar essas funções, né? Essas aplicações em PHP. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é transformar o celular de vocês em um servidor web, certo? Em um servidor de Apache, para vocês poderem conseguir rodar o PHP, tá bom? Então, eu peço que vocês prestem muita atenção, daqui a pouco a gente já vai fazer essa práticazinha, tá? Continuando. Suave até aqui, pessoal? Tá tranquilo? Amanda, deu para entender aí, Amanda? Deu, tranquilo. Tá tranquilo, né? Show de bola. Cibele, tá tranquilo, Cibele? Sim. Pronto. Pessoal, eu quero que vocês criem a cultura de, caso vocês fiquem com dúvida e vocês não tirem a dúvida comigo aqui na aula, eu posto a aula no YouTube. Vá lá e reveja a aula. Quando você vê a aula a segunda vez, e você já melhora o seu entendimento, tá bom? Então, se tiver com dúvida e não quiser perguntar aqui, né? Porque o certo é perguntar aqui para a gente tirar as dúvidas. Mas mesmo assim, você pode ir lá na aula depois e rever, tá? Eu vou dar uma atualizada no canal no YouTube para remover as aulas dos semestres anteriores e ficar só com as aulas mais atuais, para vocês não terem dificuldade de encontrar a disciplina de vocês, tá? Mas criem essa cultura aí de buscar um pouquinho mais aí no YouTube. Olha aqui, ó. Esse gráfico aqui, certo? É o gráfico até janeiro de 2014, partindo de novembro de 2012, dos bancos de dados mais utilizados, né, no mercado. Então, em primeiro lugar, a gente tem o Oracle, né? A gente viu lá em banco de dados, né, que o Oracle foi um dos precursores em sistemas de gerenciamento de banco de dados. Depois a gente tem o MySQL, que é o que a gente vai trabalhar, e depois a gente tem o Microsoft SQL Server, né?
Depois vem PostGrid, lá mais embaixo, certo? DB, DB2, MongoDB. O próprio Microsoft Access, quando a gente instala o pacote do Office, vem uma base de dados chamada Microsoft Access, certo? E aí tem algumas outras bases de dados. Tem uma brasileira chamada Maria Database, MariaDB, certo? Que também é utilizada aí com essas bases de dados. Mas a gente vai utilizar o MySQL, tá? Ok? Então, vocês verem como é que está o mercado disso. E aqui, pessoal, a gente tem o mercado das linguagens de programação. Olha aqui. Esse gráfico aqui é muito interessante. Está todo mundo conseguindo ver o gráfico aí direitinho? Yes, né? Olha aqui, pessoal. Em 2002, quem dominava mais de 25%, aqui em média 26,5% do mercado era o Java. O Java mandava em todo mundo, certo? Em 2014, o Java já estava perdendo para o C, certo? Aqui o C++ em 2002. E aí a gente observa aqui uma crescente, né? Aqui do Objective-C, bem aqui, ó. Mas essas linguagens, né? A gente vai falar da nossa aqui, do PHP, que é a que a gente vai trabalhar. Essa linguagem do PHP, observem que ela era pouco utilizada em 2002. Em 2014, ela atingiu seu pico lá em meados de 2010. Em 2014, ela estava caindo, certo? Mas isso não significa que seja uma linguagem ruim, que seja uma linguagem em desuso, né? Agora, tem outras linguagens que elas vêm em uma crescente gigante, como, por exemplo, o Python, né? Então, a gente consegue perceber que algumas linguagens, esse gráfico está um pouco desatualizado, né? E se a gente for realmente ver o que a gente tem hoje, a gente tem o Python lá em cima, certo? Seguido aí de Java, de C, de PHP, tá? JavaScript, Node, tem diversas novas linguagens que estão subindo aí. Mas aqui a gente consegue ver um equilíbrio do PHP, porque muitas pessoas utilizam, certo? Mas ele não cai em desuso, tanto assim. Para vocês verem qual a importância do PHP no mercado, tá? Ok? Então, isso é o PHP, é essa linguagem de programação que transforma todos os nossos códigos em algo dinâmico, tá? Ok? Vamos lá. No PHP, pessoal, a gente pode utilizar duas formas de instalação e configuração de ambiente, tá? Via computador, com servidor local. Então, eu utilizo esse XAMPP, certo? Esse aplicativo. Quando eu instalo esse XAMPP, ele vai já fazer a instalação do próprio PHP, do PHP-MyAdmin, no caso aqui, que é um sistema de gerenciamento de banco de dados que utiliza o MySQL. O próprio Apache, né, HTTP Server Project, certo? A própria Apache já é instalado quando você instala o XAMPP. Então, quem tem o Windows no notebook, é só instalar o XAMPP, que ele vai transformar tua máquina num servidor. E ela vai te dar um diretório raiz, certo? Diretório, pessoal, nada mais é do que um caminho. Ela vai te dar esse caminho raiz, que é onde tu vai salvar os teus arquivos, certo? Para tu poder ter esse acesso. Já no nosso smartphone, no caso aqui os Androids, certo? A gente vai trabalhar com esses dois aplicativos aqui. O AWebS e o APHP Editor, certo? Dá, mas inicialmente agora a gente vai ver algumas situações. O PHP para mobile ele é utilizado mais como back-end. Então você pode fazer algumas aplicações, certo? Mas aqui o foco desse desenvolvimento é soluções web, certo? Que roda em browser, tá bom? Entendeu aí, ó? Beleza. Então aqui, pessoal, vai ser o seguinte. Hoje a gente vai ver essa instalação via smartphone, tá? E no finalzinho da aula eu mostro como é no computador aqui na minha máquina local, tá bom? Então vamos começar. Primeira coisa que vocês têm que entender é que esse servidor web PHP para smartphone, certo? Ele utiliza, né, as configurações semelhantes ao que a gente utiliza num computador normal. E o editor de texto para arquivos PHP pode ser esse ou pode ser qualquer outro, basta você acessar a pasta raiz dele, tá? Então,
É tranquilo, tá? Então, a primeira coisa que você vai fazer é baixar. Quando você fizer o download desse aplicativo, ele vai te dar essa telazinha aqui, ó, certo? Ele vai te dar essa telazinha aqui, ele vai ter esse estado aqui de parado, certo? E aí, ele vai ter esse negócio aqui chamado raiz do documento, certo? Aqui nessa raiz de documento, você vai selecionar e vai buscar uma nova pasta, tá? Eu vou mostrar aqui nas imagens do slide primeiro, depois eu faço de novo aqui com o emulador que eu tenho aqui, tá? Então, depois que você selecionar a raiz do documento, né, com a pasta de sua preferência, no caso aqui eu selecionei a DSIM, né, que era mais fácil para mim acessar. Aí você vem aqui e clica em começar. Quando você clica em começar, o que que acontece? Olha aqui, ó. O estado, ele sai de parado e vira executando, running, né? O endereço, né? Ele já cria esse endereço aqui, http 10.0.2.15.2.8080. Todo endereço de rede, pessoal, quando se coloca 2 pontos na frente do IP, é porque a gente tem as portas, certo? Que no caso aqui é a porta 8080, né? Cada protocolo, ele trabalha com uma porta em específico, certo? Então, tem protocolos que utilizam outras portas. No nosso caso aqui, do HTTP, ele utiliza 8080, tá? A raiz do documento que eu selecionei, e aqui o serviço já está funcionando tranquilamente, tá bom? Vamos continuando aqui. Depois que você inicia esse serviço, se você clicar aqui no link, você vai conseguir ver o teu servidor funcionando, todas as tuas aplicações que rodam nele, tá bom? Esse é o primeiro serviço que você tem que ativar. O segundo, você vem bem aqui nesse baldezinho aqui, né? Parece um balde que tem um nomezinho MySQL, clica nele. Ele vai te abrir essa paginazinha aqui. Então, você vai ver que eu tenho aqui, ó, o estado parado, né? Stopped, né? Tá parado. E não tem nenhum endereço, né, admin, só tem esse usuário de root aqui e a senha que é root também. Então, o segundo passo é começar esse serviço, é logar esse serviço. Então, você vai lá e clica em começar. Quando você clica em começar, você vai iniciar o serviço do banco de dados. Então, aqui anteriormente, eu estava criando o meu servidor, iniciando o meu servidor, e agora eu estou iniciando o meu banco de dados. Então, pronto. Ó. Quando você clica, observa que ele pega o mesmo IP, entretanto, ele tem uma barra na frente que dá o MySQL admin, que é justamente a parte de administração do MySQL. E observem que aqui na frente, ó, nessa parte de endereço, ele já mudou a porta, é a 3106, porque é específico para o banco de dados, tá bom? Quando você colocar para rodar, através do link que eu coloquei aí, certo? Do link que ele gera, você consegue acessar sua parte de banco de dados, tá bom? E aí você vai chegar aqui nesse cara no phpMyAdmin. Nesse caso, dessa configuração padrão, certo? Vocês vão utilizar o root. E a senha é root também, tá? Que eu coloquei até no slidezinho para vocês não se perderem, tá? E aí vocês conseguem logar no banco de dados, tá bom? Agora eu vou fazer esse mesmo procedimento, só que com a minha aplicação aqui mesmo no simulador. Aliás, no emulador. Pessoal, vocês estão entendendo? Tá tudo direitinho aí? Tranquilo. Mamãozinho com açúcar, né? Pronto. Vamos lá. Então, eu vou pegar aqui, ó. Certo? Aqui o meu emulador, né? O bom e velho BlueStacks, né? E vou abrir aqui o a Web Server. Certo? Tá ok? Pronto. Então, observem que aqui ele tá, ó, o Web Server, ele tá como parado. Eu venho aqui, seleciono a raiz do meu documento, certo? No caso aqui, quando você instala, ele dá
ele dá essa raiz aqui, ó, certo? Só que é interessante que você troque para interno, certo? Aí você clica e eu utilizo a DSIM, tá? Eu utilizo a DSIM, pronto? E eu clico em começar. Quando eu clico em começar, aparece um bom e velho anúncio, né? Porque esses aplicativos do Google Play só rola anúncio. Pronto, eu tiro aqui. E aí, ó, ele já me deu aqui o link. Então, se eu clicar nesse link, ó, ele já vai abrir aqui o meu servidor web, certo? Ok? Tá aqui, ó, meu servidorzinho web, bem direitinho, tá? Eita, que é comercial. Pronto. Tá executando o meu servidor. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou executar o meu banco de dados. Então, eu venho aqui no baldezinho do MySQL, certo? Observe que ele está como parado. E eu vou clicar em começar. Olha aí. E mais um anúncio. Depois que ele inicia, ele já está executando, certo? Você vai ter o mesmo link, só que com o MySQL Admin, né? Eu vou clicar aqui só para a gente ver, ó. E ele vai pedir uma senha. Se ele não pedir é porque eu já coloquei. Tá, vai pedir a senha, certo? Você coloca o utilizador root e a senha é root também. E aí ele vai te abrir essa paginazinha aqui, ó. Certo? Ok? Tudo isso aqui, pessoal, é no celular, tá bom? Eu tô usando um emulador de Android aqui, tá? Essa paginazinha aqui, essa bonitinha aqui, é a página que a gente mais vai utilizar em banco de dados e aqui também. Então, aqui você consegue criar uma base de dados, certo? Vou criar aqui uma base de dados chamada Segundo Info, só de teste, só para vocês verem. Segundo Info, certo? Pronto, ó. Então, eu já tenho uma base de dados criada, ok? Segundo Info. E aqui eu posso criar minhas tabelas, tá bom? E esse é conteúdo que a gente vê mais na frente. Hoje, a aula de hoje é só para vocês conseguirem acessar os serviços, tá? Ok? Então, se eu voltar aqui no meu A Web Server, eu já tenho tudo funcionando. Claro, mais um anúncio. Certo? Então, eu tenho aqui o meu MySQL funcionando, certo? E eu tenho aqui o meu Web Server funcionando. Ok? Depois disso, pessoal, a gente vai acessar o editor de arquivos para criar o nosso primeiro código, certo? Em PHP. Então, ao clicar na pasta acima, selecione a pasta que você utilizou, né? Então, quando você abrir o aplicativo, que você instalar e abrir, você vem aqui nesse íconezinho de pasta, certo? E seleciona a pasta que você criou, que você utilizou como raiz. Por quê? A raiz do servidor é onde tem que estar os arquivos em PHP. Se eu colocar esse arquivo em PHP fora da raiz do servidor, então o meu arquivo.php nunca vai ser executado, porque ele está fora do servidor. Então, todo servidor ele tem uma pasta raiz. É aquela que a gente configurou lá no início, tá bom? Olha aí. Depois você vem aqui no íconezinho de mais, certo? E clica para criar um novo arquivo. E você cria um arquivo chamado index.php, tá? Então, ao clicar na pasta acima, certo? Que você utilizou como raiz do servidor, você vai criar aqui, ó, index.php, dá um OK, e aí você já pode utilizar. Observem, pessoal, que às vezes ele pode ir para essa outra pasta aqui, ó, documentos/index.php. Quando isso acontecer, você tem que mover esse documento para a pasta raiz. No caso, eu utilizei a The Sims. The Sims é um jogo. E aí você pode, certo? Pegar esse arquivo ou então utilizar o documentos aqui, a pasta documentos, como raiz do teu servidor. Então fica a critério de vocês, tá? E aí você já consegue acessar. Então, por exemplo, vou voltar aqui no meu emulation aqui, certo? Aqui, vou abrir aqui meu APHP Editor, certo? Show. Aqui eu vou procurar a pasta, certo? Que eu estou utilizando. No caso, eu estou utilizando aqui, ó, a DSIM. Ok? E vou abrir aqui esse meu teste.php, tá? Mais
Claro e óbvio. Pronto, fechando o anúncio. E aqui eu já tenho aqui o meu editor, tá? Então aqui eu consigo ver o meu PHP. E aí, pessoal, para a gente iniciar no PHP, a gente tem que entender o que são tags em PHP. Então a estrutura básica de um PHP é essa, tá? Você vai colocar até aqui mais embaixo, tá? Você vai colocar aqui um menor que, ponto de exclamação, perdão, ponto de interrogação, PHP, e aqui eu fecho essa tag, né? Quem lembra lá de HTML vai entender que HTML trabalha com abertura e fechamento de tags. Se você for trabalhar com Java, você lembra que ela abre com chaves e fecha com chaves. Aqui, eu abro o meu PHP desse jeito e fecho ele desse jeito. Tá bom? E aí eu vou colocar aqui, vou até apagar isso de baixo aqui, certo? Pra gente ver. Eu vou colocar aqui echo, né? O echo é como se fosse o escreva, tá? É aqui onde você vai escrever o seu texto. Então, eu posso dizer assim, ó, sejam bem-vindos ao PHP. Segundo info. Bom? E aí eu salvo esse arquivo, tá? Pronto, editei o meu arquivo, né? Fiz aqui o meu PHPzinho, tá bem bonitinho, todo desenhado, tá? Observem que aqui tem as linhas, tudo bem direitinho, ok? Agora, como é que eu faço para eu visualizar isso daqui, né? Salvar de novo, certo? Save aqui, mais um anúncio. Pronto. Que negócio de quai. Certo? E aí eu vou voltar lá no meu navegadorzinho, certo? Fechar aqui esse... Eu vou voltar lá no meu navegador, no Chrome. Lembra que eu abri aqui o meu servidor? Né? E aqui, ó, tem o mesmo teste.php que eu estava editando, ó. Certo? Eu vou clicar nele aqui, ó, e ele vai mostrar aquilo que eu escrevi, ó. Sejam bem-vindos ao PHP segundo info, tá? Felipe, mas isso aí não é o mesmo arquivo. É sim. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui de novo o editor. Lembrando, pessoal, que a gente vai trabalhar inicialmente com essas aplicações, né, com esses aplicativos. Depois a gente vem para o computador, quando a gente já estiver no presencial, se Deus quiser, tudo ok, tá? Ok? Se você quiser colocar aqui mais um echo. Aqui. Dia 13 de setembro. Nos vemos no laboratório. Pronto. Vou colocar aqui, né? Salvar, claro, né? Mais um. Vou lá no meu browser. Se eu atualizar aqui, ó, dia 13 de setembro, nos vemos no laboratório. Então, pessoal, a parte de configuração, certo? De PHP é basicamente isso. É isso que a gente vai ter que entender como que funciona. Então, a atividade da nossa aula de hoje, certo? Ela é bem tranquila. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão configurar esse ambiente no telefone de vocês, vão criar um arquivo chamado com o nome de vocês, .php, colocar lá dentro da pasta raiz do servidor de vocês e vão digitar esse código aqui, ó. Meu nome é, aí aqui você coloca o seu nome e eu estou aprendendo PHP com MySQL. Salva o arquivo, acessa o link lá, vê o resultado, printa a tela e manda para mim lá no Classroom, tá bom? Ficou tranquilo, pessoal, de entender? Yes ou no? Yes. Então é bem tranquilo, bem suave, certo?
a configurar, baixar esses dois aplicativos, configurar o servidorzinho que nem eu fiz aqui, configure nos telefones de vocês, faz esse primeiro teste, né? Aquele primeiro arquivo com o código que eu mandei. O resultado vocês printam e manda para mim lá no Classroom como atividade para essa semana. Tá ok? Semana que vem eu presuponho que todo mundo tenha feito isso e a gente já inicia com a parte de HTML, certo? Aí a gente já vai começar a fazer um formulário e testar no PHP. Faz um formulário e testa lá. Então a gente vai ver algumas coisas de formulário com PHP para poder a gente fluir ainda mais na disciplina. Tranquilo, pessoal? Ei, tu não vai fazer o tutorial para notebook e PC também, não? Vou. Eu estou só finalizando a parte do smartphone. Aí eu perguntei se tem alguma dúvida. Tá tranquilo? Dá para fazer? Tranquilo. Pronto. Quem vai querer fazer no computador? Por favor, me diga aí, só para me ter uma ideia. Eu. Só o Anthony? Eu também, Felipe. Prefiro no Note. Pronto. Quem tem computador, pessoal, eu realmente indico que já faça pelo computador, porque é muito mais legal, né? Muito mais tranquilo, porque não tem anúncio, né? Porque essas aplicações, elas são paralelas, certo? São adaptações que a gente utiliza. E no computador não tem anúncio, né? Então fica mais suave o entendimento de vocês, tá? Então eu vou projetar aqui de novo e eu vou fazer como se fosse no computador, né? Vamos lá. Então a galera que for fazer em notebook, acompanha aí que é para poder entender direitinho. Juliana tem a chave. Juliana. Ok? Então vamos lá. Primeira coisa que vocês têm que fazer, meus queridos, que vão para os computadores, certo? Eu não coloquei no slide porque deixei o tutorial mesmo só do smartphone. E o do computador eu imaginei que poucos fossem querer, tá? Então vamos lá. Vocês vão baixar um aplicativozinho chamado Champ, certo? Esse carinha aqui, ó, Champ Download, certo? Então pode botar lá no Google. Quem for fazer no computador vai anotando aí o nome das aplicações. Aliás, tem no slide também, tá? Depois que vocês instalar o Champ, certo? Vocês vão buscar ele aqui no computador de vocês, no Windows, no caso, né? E ele vai dar uma tela que nem essa aqui para vocês, tá? Deixa eu diminuir aqui minhas coisas. Pronto. Tá bom? Vou até utilizar a lupa aqui para ficar melhor para vocês verem. Então, por exemplo, certo? Aqui vocês vão ter, pessoal, olha aqui, ó. Eu tenho o meu Apache, que é o meu servidor web, e você vai startar ele, certo? Eu tenho o meu MySQL, aliás, ele deve perguntar isso aqui, certo? Vocês podem aceitar sem problema, pode permitir o acesso ao servidor no teu computador, ok? Você vai, ó, startar o MySQL, ok? Ele vai perguntar também se você deixa, né, ele fazer isso. Você diz que sim, tá? E aí, pessoal, pronto. Já iniciei aqui o meu Apache e o meu MySQL. Felipe, esses outros são aplicações mais à frente, né? Então, quando vocês forem utilizar, por exemplo, um FileZilla para poder subir esses arquivos e tudo mais, tá bom? Ok? Então, aqui, pessoal, diminuindo a lupa, a gente já está com o meu servidor funcionando, tá? Então, se você clicar aqui no Champ, você vai ver aqui, ó, eles dois verdinhos e os outros dois vermelhinhos, que os que eu não iniciei, tá bom? Ó, se você clicar aqui no MySQL, clique aqui em Admin, ele vai te abrir uma página na internet, certo? Que vai puxar direto. Era para ter puxado, né? Tá dando um erro no proxy. Já que eu olho aqui. Ó. Que às vezes ele pode dar algum errozinho, tá bom?
No próprio Apache, também tem a parte de administração, que é onde eu vou puxar o meu localhost. Eu não sei por que ele não está indo. Quando você instala, você vai aqui no disco C, certo? E ele vai criar uma pastazinha aqui chamada champ, tá? Nessa pasta chamada champ, ele vai ter outra pastazinha chamada htdocs, que é essa daqui mais embaixo. E aí eu vou ter aqui as minhas, eu posso colocar aqui as minhas aplicações, tá? Então, revisando aqui, ó. Quando você acabar de instalar e você iniciar os serviços, eu vou iniciar esses outros serviços para ver se ele atenta aqui à minha solicitação. Quando você instalar o champ, ele vai criar uma pastazinha aqui dentro da sua unidade C, né, chamada champ. E dentro dela tem outra pasta chamada htdocs, certo? Esse htdocs é a pasta raiz do servidor, é aqui onde a gente coloca todas as aplicações, tá? Deixa eu ver se ele abre agora. Acho que é a internet da escola aqui que tá bloqueando. Enfim, deve ter algum problema aqui que está bloqueando o meu champ, porque eu já instalei e desinstalei ele algumas vezes. Então, é muito importante que quando você instale, vocês façam o processo todo bem direitinho para não ter esse tipo de problema. Não acontece esses problemas, tá, pessoal? Só aconteceu aqui na minha máquina porque eu tinha outro servidor instalado, instalei o champ por cima, aí deu um problemazinho de configuração, né? Até o próprio Tomcat, ele não funciona nessa minha máquina. Eu não sei por que eu também ainda não corrigi esse problema. Mas na máquina de vocês, vocês simplesmente busquem e façam dessa forma que eu fiz, tá? Baixem o champ, startem os serviços de Apache MySQL e aí já cliquem aqui em admin que ele já vai levar vocês para páginazinha de tranquila aí. Deixa eu tentar em outro navegador para ver se ele vai. Deu para entender aí, galera, que vai fazer no computador? Deu, só mostra de novo lá o nome da parte lá que eu esqueci. Depois de champ. htdocs. Ó, realmente não tá abrindo. Tá dando algum erro aqui na minha máquina. É porque eu tô na escola, eu tô achando que eu acho que é o problema que é o proxy da escola que tá dando problema no meu serviço. Mas eu vou ver direitinho, tá? Mas enfim, o procedimento é esse. Façam o download do champ, certo? Podem baixar o champ na máquina de vocês. Instalem, executem aqui o Apache e o MySQL, startem ele, certo? Depois, vem aqui em Explorer, que ele já vai te abrir a páginazinha lá, e você vai buscar htdocs. E aí você busca e já pode aqui criar o seu arquivo PHP lá da atividade. Tá bom? Eu vou verificar aqui qual foi o problema que aconteceu nesse champ, tá? Para na próxima aula já não ter mais problema com o champ, já que a gente vai utilizar bastante ele. Tá ok, senhores? Ok. Beleza, então. Eu vou fechar aqui a gravação para a gente finalizar com a frequência.